Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. A Bíblia é nova, as páginas ainda estão coladas. Pega meu óculos, por gentileza. Obrigado. O texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 7, assim nos diz. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia. Assim diz aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção na minha exortação à perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nos deparamos com as histórias do Antigo Testamento, nós sempre vemos o nosso Deus como um marido indignado, um marido honrado e fiel, muito indignado, como eu disse, com a sua noiva, com Israel. Desde o princípio, quando assim foi chamado Abraão para cumprir um chamado e para cumprir um propósito, um plano de salvação, pois vemos que da intenção assim inserida no chamamento de Abraão, vemos um projeto de salvação. E de lá para cá, nós vemos desde os patriarcas esta questão da idolatria. É óbvio que, se observarmos até mesmo na questão do pecado do Éden, nós encontraremos a idolatria. Mas rastreemos esta questão da idolatria desde os patriarcas. Veja ali em Gênesis 34, quando quando Jacó, mais propriamente, a sua família, ficaram contaminados com a cultura dos siquemitas. Vemos que coisas terríveis ocorreram ali, quando a jovenzinha Diná sai para conhecer as jovens da terra e acaba sendo violentada por Siquém, o príncipe filho de Amor, que era o maioral ali da região dos siquemitas. Ao longo de toda a história nós vemos essa questão da infecção da cultura e da questão da idolatria. E quando a visão terribilíssima de Deus se aproxima de Jacó e o faz lembrar do Deus que lhe ajudou, do Deus que cuidou dele, vemos que ele é exortado a fazer com que ele e a sua família se despojassem de toda a idolatria. E o que foi encontrado dentro da casa de Jacó? Terapins, que eram imagens idolátricas que tinham a finalidade de propiciar a riqueza dos adoradores dessas imagens. Talismãs arrecadas nas orelhas. É bem provável que talvez até alguns filhos e netos de Jacó já tinham feito marcas na pele, pois até argolas, piercings nas orelhas, eles já tinham. E Deus manda arrancar tudo aquilo, se despojar de toda aquela idolatria. Então, quando vemos que nosso Deus, ele chama alguém para cumprir o seu propósito, ele quer exclusividade. E primeiro ele chama. E quando ele chama, ele testa. E para cumprir verdadeiramente o seu propósito, aquele a quem é chamado, ele tem que se esvaziar. Ele tem que se despir da cultura pagã, da cultura mundana. Avançamos na história, vemos que até mesmo um profeta como Oséias é incumbido
é invocado, convocado para tomar uma mulher de prostituições e assim lhe dar um nome, lhe dar uma família, lhe dar dignidade, lhe dar filhos. Veja que a família é uma instituição sagrada que compôs toda a sociedade de Israel para que ela se tornasse uma nação santificada e para que ela pudesse estar até os dias de hoje nos trazendo o exemplo de que a família é uma instituição consagrada e de que a família tem que adorar um único Deus, um único Senhor na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vemos que coisa terrível, porque aquela mulher que foi tirada das prostituições, Gomer, a mulher de Oséias, retorna, reincide as suas práticas abomináveis. Os filhos que Gomer ia dando para Oséias representavam toda esta indignação e esta situação deprimente de uma pessoa que era resiliente no pecado. E quando vemos no período dos reis de Israel, alguns bons reis que se destacaram, principalmente da linhagem de Davi, de Judá, da casa de Judá, em que eles promoveram as reformas religiosas, vemos que foram despidos, foram despojados, tacados, foi incendiado esses objetos de idolatria. E quando vemos o sentimento de Deus com relação à idolatria, é algo que realmente nos deixa impressionado, pois o apóstolo Paulo fala que ídolos são demônios. Ídolos são demônios na face de pessoas, na face de bens materiais, na face do dinheiro. Na mente humana, o dinheiro e Deus disputam em pé de igualdade, mas nunca o dinheiro terá poder de se equilibrar a Deus ou se equiparar a Deus, porque só existe um Deus. Então o homem cria deuses, e isso é fomentado, isso é surfado na mente do homem por Satanás, que tenta tirar em detrimento de Deus, que é o único e verdadeiro. Ele coloca um outro Deus na mente dos homens. Coloca o dinheiro, coloca os bens materiais. Então a idolatria é um negócio complicado. Os homens querem poder, não simplesmente o dinheiro, mas querem poder, querem dominar sobre as nações. E vemos que, fazendo uma análise, eu como historiador, eu faço uma análise sobre as sociedades, os grupos, as ideologias contidas nos grupos, e todos estes grupos têm um projeto de poder. As negras feministas têm um projeto de poder. Os negros que se sentem vitimizados também têm um sentimento e um desejo de poder e colocam lá na imagem do zumbi o seu herói. Os judeus, que se dizem judeus e não são, também têm um projeto de poder e controlam os bancos. A ONU, a Organização das Nações Unidas, também tem um projeto de poder. A maçonaria tem um projeto de poder da República Universal Maçom. O islamismo tem um projeto de poder, onde esperam o seu Messias, o Mahdi, para estar governando o mundo. Então veja que nesses projetos e ideologias de poder tem sempre o pecado da idolatria do próprio ego, do amor ao dinheiro, de dominar e conquistar o mercado, de andar e chegar em qualquer lugar e ser idolatrado, ganhar o flash das câmeras e ganhar o foco das notícias desses telejornais mentirosos, né, da Rede Globo, por ser a imponente, que já não é mais a imponente. Ela também tem um projeto de poder na comunicação de massas, de dominação das massas, de alienação das pessoas, de criar personagens que fazem gestos e logo a massa sai encantada repetindo aqueles gestos. Quem não se lembra aí, eu não assisto muito novela, mas quando eu era pequeno eu me lembrava lá da novela Roque Santeiro. Os personagens faziam gestos e logo você via na feira e você via lá o feirante imitando os personagens do senhorzinho Malta lá da novela. Então veja que o encantamento pelas imagens, o encantamento daquele que tem poder, poder financeiro, poder constituído, e esse negócio é complicado. O Senhor virá julgar a idolatria. A igreja de Filadélfia estava diante dessa terrível dificuldade: ou adorar ao Deus invisível, ou adorar a imagem de Domiciano, que assim tinha um busto colocado na cidade. Veja que a idolatria é algo terrível.
Veja que dentro das religiões até os dias de hoje, né, surge essa questão da idolatria. Os líderes, os ícones fundadores, os chamados mitos fundadores das empresas religiosas, os seus seguidores começam a copiar. Veja como os seguidores do Edir Macedo, da Universal, copiam o seu mestre, o Edir Macedo. Romildo Soares, a mesma situação. Os outros discípulos lá do boiadeiro, lá do que gosta de gado lá da Mundial, também copiam, eles se vestem igual. Não tem diferença alguma dos funcionários da empresa Toyota, cujos colaboradores também se vestem igual ao mito fundador da família Toyota. Então, nós estamos diante desse dilema. Só existe um Senhor. Ele tem que ser adorado. Ele tem que estar acima de todas as coisas. Mas e aí, pastor Fernando, como é que eu vou viver no mundo se o mundo está cercado por isso? Se o ter é mais importante do que o ser. Entenda que só existe um Senhor. E esse Senhor tem que ser adorado. Veja na reflexão o Senhor Jesus Cristo quando veio ser inquirido. Os fariseus e saduceus que ali vieram com a intenção de pegar o Senhor Jesus no contrapé, quando lhe trouxeram uma moeda cuja moeda estava imprimido em uma das suas faces a imagem de César, mostrando que o dono do poder, o que confeccionava e produzia moedas para transações de troca, para comercialização, era César o Senhor. César era invocado em toda e qualquer transação econômica porque a face dele estava no dinheiro. E quando o Senhor Jesus olha para aquela moeda, ele diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é devido. Quando o Senhor Jesus Cristo entrega aquela moeda para aquele que é de César, para quem estava com a intenção de César, devolve isso para César, isso é dele. Isso demonstrava um total desprendimento do dinheiro. E é essa a intenção, e é essa a motivação que nós devemos ter. O dinheiro que nós conquistamos com a força, com a troca, vendendo a nossa força de trabalho, que é conquistado, ele deve ser juntado e ele deve sim ser utilizado para comprar, para nos servir, para adquirirmos bens, produtos e serviços que simplesmente vão nos servir. O dinheiro que tem a face de César, hoje já não tem mais a face de César, tem a própria Lucifera imprimida no papel moeda. Quando você pega a nota de dólar, você encontra a máxima da simbologia maçônica no dinheiro do dólar. Todos esses dólares, todos esses reais conquistados servem para nos servir e não para ser idolatrado. O apóstolo Paulo viu claramente que por meio da conquista do dinheiro, automaticamente se constrói o poder nessa terra. Tendo dinheiro se constrói poder. Muito fácil de você detectar isso. Entra dentro de algumas igrejas, isso já era um problema lá na igreja onde Tiago, irmão de Jesus, era bispo. Você é medido por aquilo que você é. Você chega com um carrão de luxo na porta da igreja, você já é tratado de outra forma. Vão pensar que você é um advogado de renome, vão pensar que você é um empresário, tem muito dinheiro. Em detrimento daqueles que às vezes o pequenininho entra com chinelo de dedo lá e ele quer realmente adorar a Deus. A intenção daquele que quer adorar é mais adoradora em espírito e em verdade do que aquele que chega com um carrão de luxo na porta da igreja. Mas isso aí não é medido, porque as pessoas não podem ver isso. As pessoas se impressionam com o que o dinheiro pode proporcionar na compra de um carro, na posse de um bem material. Então você é medido por aquilo que você é. Mas entenda que toda essa medição, toda essa aferência, esse aferimento que as pessoas fazem com relação ao dinheiro, de nada vale. Porque verdadeiramente quem afere, quem confere, o verdadeiro adorador é o Deus Altíssimo, que é onisciente. Só Ele mede verdadeiramente as intenções do coração. Quando o Senhor Jesus sonda as 7 igrejas da Ásia, nós vemos que Ele está medindo as intenções de cada uma das igrejas. Ele vê na igreja de Filadélfia
a perseverança, a resiliência, mesmo sobre intensa perseguição, ela mantém firme a sua convicção na adoração, na prática de boas obras para glorificar aquele que os chamou. O ídolo era o ídolo invisível, o ídolo daquele que é verdadeiramente o Senhor absoluto, poderoso, todo-poderoso Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo viu a igreja resiliente, perseverante em servi-lo mesmo sobre intensa perseguição e risco de morte, o Senhor conferiu mais dons, mais riqueza para a igreja de Filadélfia, para que ela pudesse continuar servindo. Isso nos serviu de inspiração. Hoje, na pós-modernidade, a remanescente cristã Filadélfia se inspirou na fidelidade, na resiliência dessa igreja em Cristo Jesus, a igreja de Filadélfia, e ela serviu de inspiração para o seu nome. E é essa condição que nós queremos ter. E de vez em quando, passado algum tempo, eu sempre venho e bato na mesma estaca. Eu venho em voz audível, ponho na plataforma do YouTube essa mensagem, esta reafirmação doutrinária, para que não se passe por esquecido. Todavia, quero trazer à memória o que me traz a esperança. Quando você vem à igreja, os símbolos da palavra de Deus, que se encontram base na palavra de Deus e na doutrina dos apóstolos e nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, têm que ser reforçados. Que as lutas, as dificuldades, as perseguições levam as pessoas que não são muito bem alicerçadas na palavra de Deus a trocarem a doutrina por comodidade, a trocarem a perseverança, a exortação, a doutrina, por qualquer conveniência que o mundo possa oferecer. Basta uma simples perseguição, um simples olhar cruzado de um pastor que não deu a paz do Senhor para um membro, a pessoa desiste da obra, desiste de ir à casa do Senhor. Até mesmo hoje, nesta manhã fria, de dia 4 de agosto de 2019, muitas pessoas talvez não vão para a oração, muitas pessoas talvez não vão cultuar ao Senhor, celebrar a sua ressurreição num domingo pela manhã. E é complicado. O simples frio muitas vezes impede a pessoa de congregar e de adorar a Deus. Mas nós, glórias ao Senhor Jesus Cristo, somos daquele que avançamos. Nós não recuamos por qualquer coisa. Aqui eu sempre falo que a palavra de Deus nos prepara para toda e qualquer circunstância. E nos prepara até para a hora da morte, se possível for. Porque o nosso Deus tem poder para ressuscitar mortos. Ele ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei. Não existe outro que ressuscitou dentre os mortos. Somente o Senhor Jesus Cristo. Por isso a remanescente cristã Filadélfia o adora e o exalta. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, eu te amo, eu te adoro, eu te engrandeço. A igreja remanescente cristã Filadélfia também te ama, te adora, te exalta, te engrandece, glorifica o teu nome. Ó Senhor Jesus Cristo, visita as nossas vidas, visita-nos em nossas falhas, visita, Pai Santo, em nossas fraquezas, na nossa dependência, daquilo que verdadeiramente precisamos. Te suplicamos, Pai, nesta manhã, poderosamente visita todas as áreas da nossa vida e engrandece Jesus Cristo, Senhor, através dos teus sinais, dos teus milagres. Cura, ministra proteção, Pai Santo, salva a tua igreja nos quatro cantos da terra, visita o teu povo que te invoca nos hospitais, Pai Santo, na ansiedade de passarem por uma cirurgia, que o médico dos médicos, o Senhor Jesus, possa estar operando em nome do Senhor Jesus. Vai repelindo toda a força das trevas, todo espírito que impede o crescimento, toda barreira do mal, toda porta fechada, em nome do Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Abençoa o teu povo nesta manhã, Pai Santo. Fala conosco, meu Deus, nós te pedimos, porque aqui nós viemos com a intenção de adorar, de celebrar o Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei Senhor, que foi ressuscitado dentre os mortos. E assim nós glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Santo Espírito. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Louve, adore, exalte, engrandeça o Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Deus abençoe a tua vida.